Olá, boa tarde, paz do Senhor. Mais uma vez aqui nessa tarde entre elas, né? Nesse cenário tão bonito aqui hoje, Dia dos Namorados, dia 12 de junho, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o amor, né? Vamos fazer uma oração primeiro para a gente começar essa tarde, para que Deus nos use, para que Deus encha o nosso coração, que atinja, né, os nossos corações, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez aqui na tua presença, Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por esse sol, Senhor, que o Senhor nos contemplou. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas. Eu quero, Deus, te colocar essa tarde nas tuas mãos para que o Senhor nos conduza da melhor forma possível, que o Senhor, ó Pai, esteja dirigindo essas palavras que vai ser dita nessa tarde, não eu, mas que saia da tua boca, Senhor. E que acompanhe essas pessoas que estão assistindo, essas meninas, ó Pai, que elas possam ser atingidas pelas suas palavras e que a gente possa, Senhor Deus, estar sempre em sintonia com o Senhor, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Então, nada mais propício hoje do que a gente falar sobre amor, não é verdade? Eu sempre falo que o amor é lindo, né? O amor é contagiante, o amor é a base da nossa vida, o amor é o que nos impulsiona para frente, né? Esse é o amor. E eu sempre falo que o amor, ele é uma escolha de vida, né? É uma opção. Eu escolhi amar aquela pessoa, eu escolhi desejá-la, né? E amá-la. Isso é o amor, é uma escolha, né? Que a gente faz. Então vamos lá para a Bíblia, vamos ler lá em Mateus 7, 24 e 25, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então eu queria te ensinar nessa tarde 5 passos para que você seja bem sucedido no seu relacionamento, né? E um dos primeiros passos que a gente vê aqui, que a Bíblia nos mostra, é que a gente edifique a nossa casa sobre a rocha, né? Saindo um pouquinho disso, tudo começa lá atrás, lá no namoro, quando a gente se apaixona por um fofinho, como dizem os filhos, né? Uma fofinha, entende? E aí, quando a gente é adolescente, a gente se apaixona e a gente escolhe aquela pessoa. E muitas das vezes, né, eu falo assim que às vezes a gente escolhe pela gente e a gente não deixa Deus tomar a frente nisso, né? E aí é onde a gente se lasca, né? Porque aquilo que Deus guardou pra gente, aquilo que Deus tem guardado é muito melhor do que aquilo que a gente escolhe, não é verdade? Então, às vezes, quando a gente arruma um namorado, a gente compactua com ele de coisas que não são legais, né? Porque a gente tá apaixonado, então a gente se deixa levar e começa a fazer coisas que não são legais e que não obedecem à palavra de Deus, né? Esses dias eu achei muito interessante, minha filha chegou pra mim e falou assim: mãe, fulana largou do marido e acho que ela ficou casada tipo uns 5, 6 meses com o cara. Eu falei, mas por que largou? Ah, porque ele bebe demais. Mas quando namoravam, bebiam juntos, né? Então aí casa e aí não aceita aquilo que fazia antes do casamento. Então assim, por isso que eu digo que a gente tem que olhar muito bem o nosso parceiro ou parceira lá de trás, porque tudo começa lá atrás. E aí quando a gente casa, né? A gente casa para sempre, uma união para sempre, que é aquilo que Deus ordenou na Bíblia, certo? E aí a gente casa e a gente esquece que a gente é de carne e osso.
E a gente realmente, a gente tem um marido de carne e osso ou uma esposa, né? E a gente acorda de manhã, o marido tem bafo, a gente tem ramela no olho, sabe? A gente esquece disso. Esquece que às vezes a pessoa chega com problema dentro de casa. E aí a gente não suporta. E aí com essa revolução feminina e essa vida moderna, a gente acaba desistindo do amor, desistindo do marido ou da esposa da gente. Só que a gente tem que sempre lembrar que o amor é uma escolha, né? E que com mesmo essas dificuldades, mesmo esses problemas, a gente escolheu amar, né? E a gente tem que aprender a viver nas dificuldades. Isso que é o bacana, né? Saber que vale a pena a gente ter um amor para sempre, para a vida toda. E aí a Bíblia, aqui em Mateus 7, 24 e 25, ele diz que a gente tem que edificar a casa da gente na rocha. Então o primeiro passo para a gente ser feliz no nosso relacionamento é a gente edificar a nossa casa na rocha. É você ter um tempo com Deus, você, o seu amor e Deus. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, mesmo no nosso relacionamento, as coisas mudam de figura. Quando a gente coloca o Senhor para cuidar do nosso relacionamento, do nosso educar os filhos, estar com os filhos, né? Quando a gente coloca isso em oração para Deus, a nossa casa é edificada na rocha. E aí a Bíblia diz aqui, olha, que quando vem os ventos remotos, os ventos traiçoeiros, a gente não cai, porque nós estamos edificados, eu e o meu amor, né? Essa união, essa cumplicidade faz com que a gente se edifique. Então tira um tempinho para orar junto com o seu marido, junto com o seu namorado, junto com o seu amor. Tira um tempinho, se a gente tirar 4 minutos por dia para fazer um devocional com Cristo, junto com o nosso amor, a gente cria esse hábito e as coisas começam os problemas vêm, lógico que vem, normal, mas a gente aprende a lidar com eles com muito mais facilidade, porque nós estamos firmados na rocha, e é isso que a Bíblia diz para nós. Então, o primeiro passo é você edificar a sua casa na rocha, né? É você ter um diálogo muito grande com o seu companheiro, com a sua companheira, você expor aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que te faz bem, os seus planos, os seus objetivos, né? Entrar em oração e deixar Deus cumprir com o seu propósito. Isso também começa desde o namoro, lá do relacionamento. Como que você vai namorar uma pessoa que ela não cresce junto com você nos seus sonhos, ela não acredita nos seus sonhos? Como você namora uma pessoa que de repente ela te trata verbalmente mal? Se isso já começou lá no namoro, amiga, pode deixar quieto que isso não vai para frente. Abandona. Pula do barco, porque não dá, né? Então a gente tem que olhar as nossas escolhas lá de trás para que elas reflitam de uma boa forma do casamento em diante. O segundo passo, a gente faz muito isso, né? Reclamar. A gente trocar o reclamar pelo abençoar. Lá em Provérbios 16, 24, vamos lá achar lá. Provérbios 16, 24. Diz assim: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Quer dizer, tira as palavras de maldição sobre o seu relacionamento, coloca palavras de bênção, sabe? Todo relacionamento sempre tem... A gente nunca é igual ao outro, né? Eu não sou como meu marido não é como eu. Então, que tal a gente olhar para o amor da gente com os olhos mais de empatia? E olhar e ver, de repente, que ele não é como eu. Por exemplo,
Se eu sou mais romântica, ele não é. Faça a sua parte. Entra com o romantismo. Se ele lembra datas e você não lembra, não se aveste. Ótimo, ele faz a parte dele, você faz a sua, sabe? Cuidado com as brincadeiras. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria. Todo mundo, pros fofinhos, todo mundo pode falar que você tá gordinha, menos o seu marido, menos você. Não pode, não fale, nem pra ele e nem pra ela, né? Então tem brincadeiras que a gente não fala, porque isso destrói a pessoa. E a Bíblia diz que a língua da gente, ela pode abençoar ou ela pode destruir. Então é melhor a gente resolver por abençoar essas pessoas, abençoar o nosso amor, né? Às vezes a gente é tão chata, a gente tem assim a correria do dia a dia, os afazeres, olha, é casa, é marido, é filho, é escola, é trabalho, tudo. A gente tem um monte de coisa para fazer. E isso muitas vezes cansa, né? E muitas vezes a gente está sozinha nessa caminhada, né? Porque o marido é mais devagar. E aí o que acontece? Você começa a reclamar, brigar, esbravejar. Seria muito mais fácil, vamos trocar essa tática. Em vez de você ficar brava, né? Fala assim pro seu marido, pro seu amor, olha, hoje eu vou fazer um jantar aqui para nós, mas depois vamos secar a louça junto? Assim a gente pode conversar, a gente bate um papo, né? Isso fortalece o relacionamento. Então, assim, a Bíblia diz que a palavra, ela é transformadora, sabe? Então, a gente tem que abençoar o cônjuge da gente. Nada melhor do que a gente lançar palavras de bênção sobre ele, né? Lá em Provérbios 21:19, olha que interessante isso. Você quer ver? 21:19. A Bíblia fala sobre a mulher rixosa. Ela diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. O que significa rixosa? Olha só. Rixosa é uma mulher briguenta, uma mulher chata. Iracunda é uma mulher afobada, raivosa, desassossegada, apavorada, possessa, furiosa e irada. Então é tudo o que não pode acontecer dentro de um relacionamento. Tem hora, claro, que a gente, a gente é humano. Mas a gente tem que ter cuidado com essas palavras, cuidado com o que a gente fala pro companheiro ou companheira da gente. Vamos lançar bênção sobre ele. Poxa, você é o homem da casa, você é o cara, né? Então você pode me ajudar a fazer o serviço, a colocar as coisas em ordem, né? Assim como a mulher fala pro homem, o homem fala pra mulher também, né? E a gente não deixar se levar por essa mulher rixosa e iracunda que a Bíblia fala. É muito chato a gente conviver com pessoas chatas, né? Então, o diálogo é a melhor solução para a gente resolver os problemas, né? E assim a gente não se torna essa mulher rixosa e iracunda que a Bíblia diz, certo? Né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, a mulher discutiu e ele virou e falou assim, olha, é melhor a gente ser feliz do que a gente ter razão. E isso é verdade, sabe? Então tem muitas vezes que é melhor a gente se calar, né? A gente orar bastante e vamos ser felizes. Isso é o gostoso, né? E quanto mais a gente abençoa as pessoas, mais a pessoa se sente legal, importante, e ela começa a mudar. Ela começa a ver a vida com outros olhos. Porque você ficar só brigando, xingando, esbravejando. E uma outra coisa que é inadmissível para que o relacionamento dê certo são os palavrões. Palavras de baixo escalão em relação ao seu marido ou à sua esposa. Isso não pode acontecer, né? Principalmente para nós que somos apaixonados por Jesus. A gente tem que abençoar e não ficar reclamando, esbravejando, né? Isso não faz parte. O terceiro passo
é para que a gente estabeleça um tempo com a família. Sabe, muitas vezes eu vejo assim, muitas pessoas, principalmente as mulheres, que quando ela tem filho, ela esquece do amor, ela esquece do marido, ela vai viver pro filho. Primeiro passo, a criança nasceu, ela coloca a criança dormir no meio do marido e da mulher. Gente, isso não existe. Primeiro, a gente acha, tem dois motivos que a criança vem dormir com a gente no quarto, né? Uma porque às vezes a gente tá muito cansada e a criança acorda a madrugada toda e aí você acaba colocando ela dormir com você. E duas, que você quer super proteger, super proteção. Isso não é legal para a criança, para o seu bebê. O bebê, ele precisa saber que ele precisa ter o cantinho dele, o horário dele dormir, a rotina dele, o jeitinho dele, o cheirinho dele. Ele precisa disso. Então, às vezes a gente acha que nós estamos super protegendo, estamos super acolhendo, mas nós estamos estragando. Fora que a gente vai desgastando o nosso relacionamento amoroso, né? Então, se você está muito cansada, e acaba colocando ali, então aí já está errado, porque está tendo você está sendo individualista com seu marido. Ah, mas o meu marido trabalha no outro dia. Tudo bem, você também trabalha, né? Você também tem que limpar a casa, cuidar do filho, fazer almoço, fazer janta. Você também tem os seus afazeres. O seu marido também tem. Então ele pode te ajudar. Então isso é uma das coisas que é o companheirismo no relacionamento. A gente precisa ter esse companheirismo, né? Então, criança dorme no cantinho dela, né? Uma coisa muito legal e que eu gosto bastante de fazer, principalmente, eu tenho 3 filhos, hoje já são todos moços, né? Mas eu sempre tinha um tempo com meu marido, sempre, desde pequeno. Não existe isso. Quando a gente vai deixar os nossos filhos com alguém, para que a gente tenha um minuto com o nosso marido, com o nosso amor, a gente tem que pensar assim, será que a criança realmente não fica com a pessoa? Ou será que eu que não quero deixar porque eu tenho medo, né? Só que é tudo no seu tempo, tudo no seu lugar, na sua hora certa. Então tem a hora de você sair com o seu marido, você passear com ele, ter um momento com ele, tem um momento de você ficar com as crianças. Nesse terceiro passo, que é o estabelecer um tempo com a família, é onde todo mundo sai junto. Aonde, na minha casa, por exemplo, todos nós almoçamos na mesa. Almoçamos e jantamos. A gente não almoça na sala, a criança não come na sala, nunca comeu. A gente sempre criou esse hábito de estar junto na mesa. E a minha mesa na hora do almoço, se você chegar lá, você vai achar que nós estamos tudo brigando. Porque todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo fala junto, mas é a coisa mais gostosa da vida. Porque é uma união que tem ali. E essa união, essas lembranças jamais serão esquecidas. Nem por nós e nem para as crianças. Então a gente precisa ter esse momento em família. Onde você, uma vez na semana, se você não consegue, você trabalha fora, não tem tempo e tal... Nem que seja uma vez por semana, saia você, seu marido e seus filhos, né? Faça alguma coisa em família, para que tenha essa memória, para que tenha essa coisa gostosa de família. Família é um dom que Deus deu para nós, é a coisa mais importante que Deus deixou para a gente na terra. Lá em Salmos 127, olha o que diz lá. Salmo 127, vamos lá, do 3 ao 5. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flecha na mão do homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então quer dizer, eis que os filhos são herança da parte do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Então quer dizer, os filhos são parte do relacionamento. Outro dia, conversando com uma menina, eu disse para ela, os seus filhos são os seus melhores amigos, sabe? Tem casal que acha, de repente, que os filhos são um empecilho na vida da gente.
que colocam de fora os filhos e vão viver a dois. Isso não é legal para o relacionamento. No relacionamento, a gente tem que ter esse balanceamento entre casal e entre filhos. Porque os filhos são a herança do Senhor para nós. Então, a gente precisa cultivar isso de família, de sair com eles, de fazer passeios, de conversar, sabe? De bater papo, de ver o que está acontecendo no dia a dia. Isso fortalece o relacionamento. Aí a gente volta lá no começo, no primeiro passo, oração entre pai e mãe sobre filhos, educação de filhos, como criar, como tá na escola, em relação a namoro, tudo. Então a gente precisa criar esse hábito de ter memórias com eles, e são coisas que eles jamais vão esquecer. A gente precisa disso. O quarto passo é viver em parceria. Gente, como muitos casais não têm parceria, né? Tem casal que não sabe nem a senha do cartão de crédito da mulher, do homem. Tem casal que cada um vive por si. Sabe aquele negócio de que o meu é meu, o seu é seu, mas a gente vive junto, a gente se dá bem? Isso não existe. Olha o que a Bíblia fala lá em Mateus 19:6. 19:6. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Então, quando você entra no relacionamento, no casamento, vocês são nós, né? Nós somos um só. Então, tudo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele também. Não tem individualismo no casamento. Não tem quem manda e quem obedece. Não, ali os dois mandam e os dois obedecem. Ali, no relacionamento, os dois são parceiros, amigos, companheiros, amigo de oração, amigo de tudo. Isso é a parceria do casamento, sabe? Esse negócio de que a mulher de domingo faz o almoço e o marido dorme no sofá enquanto a mulher lava a louça, tá errado. Isso não faz parte da parceria. Esse negócio de que o marido resolve, ou a mulher, né? Eu tô falando bastante marido porque a gente fala para bastante mulheres, né? Mas pode ser o contrário também, né? A mulher resolve comprar alguma coisa nova e não conta pro marido. Não é pedir, não é que seja assim, estou pedindo permissão, mas poxa, ele faz parte da minha vida. Ela faz parte da minha vida. Então a gente tem que estar num comum acordo. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu levo assim para minha vida é assim: se eu resolvi fazer alguma coisa, comprar, viajar, sair, o que for, em relação às crianças, tudo. Se eu fizer algo, falar com meu esposo e ele concordar com aquilo, é porque as coisas vão dar certo. Se você sentir paz no seu coração, tanto ele quanto ela, é porque vai dar certo. É porque Deus concordou. Agora, quando tem uma divergência entre pensamentos, vamos orar mais um pouco, vamos pensar mais um pouco sobre o assunto, mas vamos continuar sendo parceiros. Essa parceria, essa união, ela não pode não existir dentro de um casamento, né? Se a gente não tem parceria, a gente não tem nem oração junto. Aí a gente não consegue ter um bom relacionamento, porque se não temos um bom relacionamento com Deus, não temos um bom relacionamento dentro de casa. Então a gente precisa entender que somos uma só carne, né? E que temos o compromisso de sermos companheiros, amigos, namorados, eternamente, certo? E o quinto passo, vamos abrir lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 4 e 5. Vamos lá. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sobre o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns um ao outro,
se não de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sabe, quando a gente casa, a gente... Quando vem os filhos, né? E muitas vezes a gente deixa a nossa vida conjugal para cuidar dos filhos, vem depois serviço, depois um monte de coisa, e a gente esquece de uma parte muito importante do relacionamento da gente, que é muito pouco falada, porque é muito polêmica, é a parte sexual. A gente tem que ver o que diz aqui na Bíblia. Entre casados, o sexo pode, certo? Então a gente tem que inovar, sabe? A gente tem que estar sempre junto ali com o marido. Às vezes existe tanto tabu entre o homem, entre a mulher, né? Que não se conversa sobre isso. Precisa se falar sobre isso, sabe? Às vezes quando a gente casa e vem aquela montoeira de problema, de coisa e tal, e a gente vai se esquecendo, vai se esfriando, principalmente quando vem os filhos, que às vezes a mulher esquece do amor e vai cuidar dos filhos, né? Precisa ter essa chama ainda acesa, precisa ter ainda esse envolvimento sexual, precisa, porque nós somos fisiológicos, tanto o homem e a mulher, né? E aqui em 1 Coríntios 7, do 4 ao 5, a gente vê que não é pecado. E pode, e deve ser feito, né? Precisamos disso. Precisamos. Sabe aquela mulher que dorme com aquela camisa do Bolsonaro? Gente, descarta isso, pelo amor de Jesus. Bota um pijama bonito, sabe? Tanto o homem quanto a mulher. Não é só pra mulher não, mas pra homem também. Um homem de pijama também é bom, sabe? Então... são coisas que às vezes no decorrer do dia a dia, e aí, o que acontece? Chega lá no final, a gente fala assim, poxa, eu acho que eu não amo mais o meu marido, quero me separar. Não é que você não ama mais. Você pulou etapas do relacionamento, você pulou etapas do amor, né? E às vezes se esfriou. Então a gente tem que estar sempre com o olhar bastante, principalmente as mulheres, né, que são mais apaixonantes, assim, são mais românticas, né? A gente tem que ver que a gente precisa ter esses olhos abertos para que a chama acenda de novo, para que muitas vezes a gente precisa orar, sabe? Para que Deus mostre pra gente o caminho certo, como enxergar coisas boas na outra pessoa. Às vezes a gente está tão machucado com algumas coisas, sabe? Tão carente, tão cansado de tantas coisas às vezes ruins que acontecem nesse meio tempo, não por erro de um ou de outro. Porque eu não acho que num relacionamento ele é errado ou ela é errada. Não, os dois cooperaram para que as coisas fossem se esfriando, né? E aí a gente precisa orar. Senhor, que o Senhor abra os meus olhos para que eu consiga enxergar as virtudes nele ou nela, as coisas boas que ele tem, aquilo que nós se apaixonamos lá atrás, sabe? Eu quero enxergar novamente aquilo, porque o casamento é uma das maiores heranças que Deus deixou para nós na terra. O casamento, os filhos, o marido são bênçãos de Deus na nossa vida. A gente não pode deixar que as coisas se esfriem, que a gente se canse e que mais para frente a gente chegue e fale assim, poxa, eu desisti dele porque não amo mais. A gente precisa entender que o amor é uma escolha. E eu escolhi amar o meu marido mesmo com os defeitos dele. Mesmo com os defeitos dele, eu cresço. Eu oro mais, eu jejuo mais, sabe, eu peço mais, eu fico mais próximo de Deus. Eu tenho que entender que todos nós temos defeitos, né? Eu tenho, você tem, o marido tem, a mulher tem, os filhos têm, todo mundo tem. Mas de mãos dadas com Deus e caminhando com o mesmo foco, que é o amor no relacionamento, sabe? Que é você cuidar daquilo que Deus te deu, a preciosidade que Deus colocou na sua vida, sabe? Isso é muito bonito.
para que a gente não deixe morrer o amor. Vale a pena ter vida a dois. Hoje em dia a gente vê muita gente se separando, muita gente desgastado com o tempo da vida, desgastado com o relacionamento. Por quê? Porque pulou as etapas, sabe? Porque esqueceu de ver que a gente precisa ter, sim, relacionamento a três. Marido, mulher e Deus, né? Seria uma ordem diferente. Deus, marido e mulher. A gente precisa disso para a gente conseguir caminhar, para a gente ter um caminhar com Deus e sustentar a nossa família, sustentar na rocha, sabe? Ser firmado na rocha. A gente precisa disso, certo? Saber que o outro, ele nunca vai ser como eu e eu nunca vou ser como ele. Mas eu tenho que olhar com ele com os olhos de gratidão, com os olhos de empatia, sabe? Saber se colocar no lugar da pessoa. A gente tem que se lembrar disso. Isso faz parte do relacionamento, sabe? A vida conjugal não é uma vida de óculos cor-de-rosa. Não é uma vida de novela. Eu acordo com a pessoa sensacional, vou dormir com a pessoa sensacional e tudo lindo. Mas não, nós temos problemas aí na caminhada. A gente tem dificuldades, a gente se cansa, né? Mas a gente tem Deus que está junto com a gente, caminhando de mãos dadas e dispostos. A gente tem que estar disposto a amar a pessoa como Deus nos amou. Porque defeito todos nós temos. Mas a gente tem muita qualidade, muita. Então é sempre pedir para Deus para que Ele abra os nossos olhos e a gente consiga enxergar as qualidades que o outro tem. E nem sempre ter razão vale a pena. Vale a pena ser feliz. Vamos ser felizes, vamos curtir o amor, sabe? Nem sempre tendo razão, né? Estabeleça horário de família, tempo com família, para ter recordações em família. Isso é poderoso demais, né? Eu deixo para vocês assim que pelo menos uma refeição façam em família, nem que seja muito barulho, mas é muito bom. É uma das coisas que eu não deixo faltar na minha casa, sabe? Isso é preciso, né? Viva sempre em parceria com o seu cônjuge. Sempre. Não se perca no caminho, tenha um bom diálogo com ele. Gostei disso, não gostei disso. Nós casamos, nós somos uma só carne. Então nós somos dois em um. Essa é a realidade. O que é seu é meu, o que é meu é seu. E eu não estou falando de finanças e de dinheiro, não. Não só disso. Mas eu tô falando em tudo, em parceria mesmo, em cuidar de filhos, levantar de madrugada para ajudar a esposa, divisão de trabalhos, para estar sempre junto, horário sempre juntos os dois, para tudo, sabe? Tira um tempinho, quando a gente vê que a gente está muito sobrecarregado com serviço, com casa, com filho, com tudo, tira um tempo só vocês dois. Sai os dois. Hoje, por exemplo, Dia dos Namorados. Curte, não pode sair porque tá tudo fechado por causa do corona, mas curte em casa, sabe? Faça uma janta especial, sabe? Converse bastante, passeie só vocês dois, né? Sempre lembra que os filhos são, sim, heranças do Senhor para nossa vida e que a gente precisa deles, né? E que Deus se alegra com os filhos, mas que a gente precisa ter vida a dois. A gente precisa sim sair sozinho, comemorar aniversário de casamento, comemorar aniversário sozinhos dois, aniversário de namoro, sabe? Se presentear. Tenha vida a dois. O casamento precisa disso para sobreviver, senão ele não sobrevive, né? E melhora a sua relação sexual. Tenha vida sexual com seu marido. Precisa. É estranho falar, mas precisa, né? Trate ele com amor, do mesmo jeito que ele trate você com amor também, né? E melhore nessa parte. Saia passear sozinho, fiquem sozinhos dois, deixe os filhos, de repente, com os avós, com amigos de confiança, com parentes, né? Mas não deixe a chama apagar. Nunca, nunca.
Na minha casa, são 3 adolescentes, eu sempre fiz muito isso, de sair muito sozinha com o Gilson. Eu tenho 20 anos de casada. Nesses 20 anos, eu nunca deixei de comemorar um aniversário de casamento. Dia dos Namorados. Nunca deixei. Aniversário de casamento também, a gente comemora. A gente é feliz, a gente comemora tudo. Aniversário de casamento, aniversário normal, a gente gosta da vida. E assim, eu vou falar pra vocês que eu tenho um relacionamento 100%? Não tenho. E eu acredito que ninguém tenha 100%, porque são pessoas diferentes. Uma cabeça diferente da outra, uma criação diferente da outra. Mas o que nós temos, sabe o que é? É perseverança e o mesmo objetivo. Estarmos casados para sempre. Sermos felizes para sempre. Aprendendo com os erros, entendendo os defeitos e enxergando as qualidades, sabe? Se apoiando um no outro e sempre, 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 sempre juntos para tudo. Essa é a diferença de um relacionamento 100% firmado na rocha, 100% legal mesmo, sabe? E a gente sempre saiu, esses 20 anos, sempre saímos para comemorar o Dia dos Namorados. Porque é um dia especial. E isso daí fortalece a gente. Em casa, nós sempre saímos a 2, sempre, desde as crianças pequenas. Se a gente ia, por exemplo, fazer uma viagem pertinho, rapidinho, a gente sempre ia a 2. Quando eles começaram a crescer mais um pouquinho, às vezes a gente ia sozinho, depois, numa certa ocasião, ia com eles. Sempre estávamos assim, interligados, mas sempre com a nossa vida 2, separada, reservada, sabe? Não deixa cair na mesmice, não deixa cair na rotina. Viva intensamente aquilo que a Bíblia deixou para nós. É bíblico, né? Esses 5 passos que eu deixei para vocês é bíblico. É Deus falando. E Deus se importa com a nossa vida. Ele se importa com o nosso relacionamento. Ele se importa com os nossos desejos. Ele se importa, né? Então, nessa tarde, nesse dia, que você curta o seu amado, a sua amada, que você faça coisas com ele que fique guardado na memória, né? E uma reflexão: se a flor do vizinho é mais bela, mais viçosa, não adianta desejá-la. Regue a sua, cultive a sua. Então, se de repente a gente está cansado e olhando mais para o vizinho, para a florzinha do vizinho, do outro, a grama do outro, né? Vamos olhar para o nosso, vamos focar no nosso e saber que Deus se agrada com o nosso relacionamento até a eternidade. É isso que eu queria deixar para você nessa tarde, que esse dia seja um dia especial e que o amor ele seja cultivado não só no dia de hoje, mas em todos os dias da nossa vida, todos os dias. Que a gente escolha o amor na nossa vida, que a gente escolha amar o nosso companheiro, a nossa companheira, de uma forma tremenda, sabe? E que Deus esteja sempre com a gente, abrindo os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar todas as belezas e se apaixonar pelo nosso marido ou nossa esposa todos os dias da nossa vida. E que o amor seja contagiante, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para a gente terminar, né? E que você possa ter sido muito abençoada nessa tarde. Que os seus olhos possam ser diferentes a partir de hoje em relação ao seu marido ou à sua esposa. Certo? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa tarde tão gostosa, Pai, onde falamos sobre amor, eu quero te agradecer, ó Pai, em primeiro lugar, o amor que o Senhor tem para conosco. O amor a Deus que o Senhor deixou aqui na terra, que muitas vezes a gente vê tanto assim, se esfriando um com o outro, né? Principalmente nos relacionamentos, porque muita gente cansada e não consegue mais viver aquela coisa especial que tem o amor. Mas que o Senhor abra o coração e os olhos, ó Pai, das pessoas que estão nos assistindo, os nossos, ó Pai. Que os corações possam ser abertos, ó Deus, e contagiados pelo amor. Que a gente consiga entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem trazido para nós.
sabe? Que o Senhor, que a gente consiga entender, ó Pai, a base familiar, consiga entender, ó Pai, o que é família, o que é relacionamento, que o Senhor deixou para nós aqui na terra, Senhor. E que a gente não desista um dos outros, mas que a gente escolha amar sempre, do modo que for, ó Deus, mas amar. Que a gente não desista jamais um dos outros, porque o Senhor não desiste de nós. E eu acho que nós não temos o direito de desistir das pessoas. Somos sim diferentes um dos outros, mas sabemos que de tijolinho em tijolinho a gente constrói, reconstrói as nossas relações amorosas, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, que o Senhor venha cuidar de nós, das famílias que estão assistindo, ó Deus. Que nós possamos ser, ó Pai, tocados pelo Teu amor. E que isso prolifere, contagie. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E amanhã tem mais, certo? Um beijo.